Pai amantíssimo, agradecemos imensamente a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. É com imensa alegria que aqui adentramos e somos recebidos pela espiritualidade amiga que nos antecede, que já preparou todo o ambiente para nos receber, para nos encher de boas energias, de boas vibrações. E a alegria é imensa porque temos certeza que vamos aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Cristo e sobre a doutrina espírita, tão importante para cada um de nós. É uma alegria imensa também, porque temos certeza que enquanto estamos aqui, estamos recebendo o tratamento necessário para cada um de nós, para as nossas necessidades e na medida do nosso merecimento e da nossa necessidade. Agradecemos imensamente e pedimos que nos envolvam com muita luz, com muita paz, para compreendermos claramente o que é o tema dessa noite. Nos envolva e nos dê paz e tranquilidade para podermos sair com esta informação daqui, levando ela por onde estivermos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que aprendermos a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação. E livrai-nos de todo mal, e principalmente de praticarmos o mal. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, já falei boa noite para todo mundo, mas falo agora boa noite ao vivo. Eu escrevi ali o Vós, portanto, esse calorão, eu estava vendo na internet, achei interessante, foi o calorão para a gente ver que a gente não aguenta nem 10 minutos no inferno, né? Então, trata de ser bonzinho, trata de fazer as coisas direito, porque se está calor aqui, está difícil de aguentar, imagina no inferno. Eu escrevi esse Vós, portanto, aqui. Alguém conseguiu olhar ali e não ler? Não, né? Todo mundo que olhou, leu. Isso aí é um pouco do que a gente vai falar aqui. O nosso livrinho aqui, o Vinha de Luz, Vós, portanto, é o título. Fala de nós. Esse vós aí somos nós. E ele é meio que uma ameaça. Eu li e me senti ameaçado. Falei, eu não vou ser ameaçado sozinho, não. Vou repartir a ameaça com vocês. E vou ler aqui um trechinho para ser fiel ao Emmanuel. Logo no comecinho, né, a afirmação de Pedro, o apóstolo, né? Vós, portanto, amados, sabendo disso de antemão, nós, né, guardai-vos de quê? Pelo engano dos homens abomináveis. Essa é uma expressão de 2000 anos, né? Os homens abomináveis. Está cheio de homem abominável por aí, mas a gente não usa mais essa expressão abominável. Mas nós temos outros adjetivos para falar, descrever os sacripantas que tem por aí, né? Dos homens abomináveis, sejai juntamente arrebatados e descaiais. Vocês tropecem, né? Caiam da vossa firmeza. Está falando o quê? Da influência, da má influência, né? Mas onde é que entra a ameaça? Segue ele aqui. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis, que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião, ou seja, geral, né? Esses tais homens abomináveis estão em toda parte. Se ficasse só na política, a gente ia falar, é isso mesmo, tal. A gente costuma dizer isso, né? Todos os males da humanidade estão na política, mas na política estão as pessoas como nós. E esses homens abomináveis dos dias de hoje invadiram os terrenos da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados.
Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas, às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas no círculo da vida espiritual. Então está falando das almas das pessoas que são arrebatadas, convencidas, envolvidas, influenciadas por essas criaturas, e depois, no plano espiritual, ficam aí batendo cabeça, sofrendo, arrependidas. E ele segue aqui mais para frente, e aqui que vamos dizer assim, está o cerne da ameaça. O ignorante alcançará justificativa. Quem não sabia, tem muita gente que realmente sinceramente não sabe. Tem gente que acredita que por pertencer a determinada religião, vai para o paraíso. Não precisa fazer nada. Não, eu sou dessa religião, que é essa religião que todo mundo tem passaporte para o paraíso. Eu tenho uma vizinha médica, não é uma pessoa sem esclarecimento, médica, ela pertence a uma religião, não vou dizer qual, mas ele estava comentando essas conversas de elevador, né? O elevador só fala bobagem do tempo, né? Está frio hoje, né? Está frio, está calor. Não dá nem muito tempo para falar outras coisas, mas normalmente a gente fala do tempo. Aí eu comentei com ela do calor, né? Ela falou, está difícil dormir. Aí eu pensei, falei para ela, né? Pensei e falei para ela. A gente podia ter inverno à noite para dormir e calor de dia para... Aí seria o ideal. Mas... Ela falou assim só no paraíso. No paraíso todos teremos. Aí eu cheguei no meu andar, desci e falei, como é que pode, né? A pessoa imaginar que assim, vai sair dessa vida. Basta a gente se olhar no espelho. Basta a gente olhar o que fez hoje. Se tem algum cabimento, nós irmos para o paraíso eterno. Verão de manhã, inverno à noite, para dormir tudo cobertinho, bonitinho. Tem um negócio, né, que não tem... Então, para os ignorantes... Você está chamando ela de ignorante? Não estou chamando ela de ignorante. Mas, nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim. Fugiu o negócio aqui. Cadê? Está aqui. Na visão dela, e são milhões de pessoas assim. Você pega aí os muçulmanos, é 1 bilhão e não sei quanto de muçulmanos. Vai para o judaísmo, as pessoas que não são reencarnacionistas, todos eles acham que é daqui para o paraíso, que para o inferno nunca vi alguém. Nunca vi alguém, não, eu vou para o inferno, tal, nunca vi. Todo mundo, de um jeito ou de outro, vai para o paraíso. São bilhões de espíritas, nós somos poucos milhões. No Brasil, no mundo tem muito poucos. Então, só nós vamos ser salvos, Não, em hipótese alguma. Até tem uma afirmação, não me lembro agora exatamente de quem, se foi de Leon Denis, que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque a ciência está alcançando isso. Já tem uma pesquisa, está publicada agora essa semana, de um médico, eu nem sei se ele é espírita, se não é, um professor de uma universidade de São Paulo, eu não sei se é a USP ou Unicamp, é uma universidade importante, analisando o cérebro dos médiums e vendo que geneticamente os médiums são diferentes. Já existem cadeiras em faculdade de medicina falando sobre medicina e espiritualidade, mostrando que as pessoas que têm fé, as pessoas que oram, as pessoas que recebem oração, adoecem menos e se curam mais rápido. Então a ciência está chegando lá. Vai todo mundo virar espírita? Não. Mas esses conceitos que o espiritismo, vamos dizer assim, pelo caráter moderno do seu surgimento, o espiritismo tem poucos anos, em 1857, com a edição do Livro dos Espíritos. Nós estamos falando de religiões aí que têm 3.000 anos, 1.500 anos, caso do islamismo. Então, tem esses vícios do passado, essas amarras de linguagem, de culturas, e o pessoal congelou. Equivocadamente, num equívoco filosófico, entra também alguns interesses, entra a história da humanidade, né? Congelaram a religião e bateram um carimbo lá de palavra de Deus. Se é palavra de Deus, ninguém vai questionar. Então você pega o Velho Testamento, tem um monte de aberrações científicas. Mas é palavra de Deus. Mas peraí,
O meu pai sempre gostou muito de conversar, quase nada, né? Não conversa com ninguém, não aborda ninguém, não fala nada. E uma vez ele foi premiado com um testemunho de Jeová na porta da casa dele, e estava conversando, e aí, a uma certa altura, ninguém convencia ninguém, né? Nem ele convencia o testemunho de Jeová, nem o testemunho de Jeová convencia ele. E o testemunho de Jeová citou uma passagem da Bíblia, em que o profeta Jonas é engolido por uma baleia e levado até o outro lado da margem do rio, tem um outro lado do rio, não, que não tem baleia em rio, né? No mar. E o rapaz falou assim, olha, está escrito na Bíblia que a baleia engoliu Jonas e atravessou o mar com Jonas. E se tivesse escrito na Bíblia que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Então, é assim que funciona para essas pessoas. Mas por quê? Porque se separam. A religião vira um adereço. Vira um enfeite. Vira uma camisa de time. Não tem nada a ver com o que a pessoa necessariamente é por dentro. Eu coloco e pronto. Tiro. E a gente não passa pelo raciocínio, não passa pela razão. Você tem religião? Tenho. É lá como? É quarta-feira lá no centro eu vou domingo na missa, vou sexta-feira no terreiro e está tudo certo. Mas será isso não te incomoda? Não, isso é coisa de Deus, coisa de religião. Os cientistas são religiosos. Você pega o pessoal da NASA, com certeza, muitos americanos são evangélicos, são protestantes. O cara acredita em Adão e Eva, o cara manda um foguete para Marte e acredita em Arca de Noé. Mas vai questionar, não, pera, ciência é uma coisa, religião é outra. Para nós espíritas não é. Para nós espíritas não é. Deus é um só, a ciência é uma só, a vida é uma só, tudo é uma coisa só. Só existe um Criador, o resto é criatura. Então não tem coisas que acontecem paralelamente. Isso é matéria de religião. Não. Se você jogar um livro de pornografia no chão, a lei da gravidade vai funcionar, ele vai cair. Se pegar a Bíblia e jogar, ela cai também. Não, mas peraí, uma religião não interessa. A lei da gravidade é para todo mundo. Lei é lei. E para nós espíritos, que vamos dizer, primamos pelo raciocínio, fica mais fácil entender. E aí a gente entra nisso aqui. Então ele fala que os ignorantes, não no sentido ofensivo, eles alcançarão a justificativa. Poxa, realmente eu não sabia. Porque creem mesmo. Eles acreditam. Mais uma vez eu vou usar o exemplo paternal. Meu pai agora está muito tempo em casa. E tem a menina que trabalha lá e ela é evangélica. E ele acha que vai conseguir convertê-la ao espiritismo. Né? Então fica conversando com ela e ela fala, seu Miguel, não tem nada disso não. Ela tem convicção plena. Ela realmente pensa que tem lá, paraíso. Morreu, dorme em Cristo, até o dia do juízo final. É assim que funciona. Então, eles terão a justificativa. A vítima será libertada. Não, quem é vítima é vítima. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Aí vem a ameaça. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço da vigilância. E caso aceite as ilusões dos tais homens abomináveis, agirá sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Então, aflitiva realidade que nos aguarda nos planos inferiores. Então, essa é uma ameaça para todos nós. Agora, não é assim também. Né? A gente fica pensando no tal do céu, no tal do inferno. Você lê o Nosso Lar. Às vezes as pessoas falam assim, eu gosto muito, eu já ouvi falar desse negócio de espiritismo, eu acho bacana. Recomenda alguma coisa para mim, o que eu leio? Logo, leio o Nosso Lar. O cara assusta. Porque André Luiz descreve lá o umbral. E nós aqui, por exemplo, quando você fala André Luiz, é um espírito iluminado, espírito de luz, espírito evoluído. André Luiz ficou 8 anos no umbral, segundo lá, no Nosso Lar. A gente fica fazendo as contas, quanto tempo nós vamos ficar no umbral?
Se André Luiz ficou 8 anos, nós vamos ficar 80, sei lá eu. E não é assim que funciona. Não existe céu, não existe inferno, não existe um lugar. O plano espiritual, o lugar de consertar as coisas é aqui. A gente vem reparar os equívocos, a gente vem expiar, como se fala, né? Como nós falamos, vem, vamos dizer assim, reconstruir aquilo que destruiu. Não é pagar, né? Pagar é uma expressão muito, muito dura. Mas o significado acaba sendo mais ou menos parecido. Mas aqui a gente vem reparar aquilo que fez de errado, aqui a gente vem aprender, aqui a gente vem experimentar desafios para crescer, para evoluir, aqui no planeta Terra. No plano espiritual, não. Então não tem uma instância de castigo no plano espiritual. A gente fica, todo mundo fica pensando, será que o cidadão desencarna? Nós espíritas fazemos muito isso, correntes de oração, porque o fulano desencarnou, porque a gente tem aquela ideia que vamos ver se a gente ajuda o cara a não ir para uma profundeza dessa, né, para um buraco fervendo e tal. O plano espiritual é uma escola, é um hospital, é um lugar de acolhimento. O umbral não existe? Existe. Por nossa conta. Por nossa conta. O inferno, ele está dentro da gente. A nossa consciência vai nos remeter ao lugar onde as nossas emoções estiverem fixadas. O arrependimento vai ser o principal carrasco nosso. O arrependimento. Não das besteirinhas. Porque se fosse assim, valha-me Deus. Mas as pessoas que têm realmente equívocos pesados, que sabe, não adianta dizer que, eu não sei, sabe? Essa semana, um cara, vejam como a pessoa se entrega. Quem tiver curiosidade de ler aquele Crime e Castigo do Tolstói, vai ver isso. O cara, ele fica dando volta, até ser preso, porque ele não aguenta a dor de ter cometido um crime. É da nossa natureza. Essa semana um cara tentou suicídio, foi socorrido, foi parar na delegacia, e ele mesmo confessou, mas por que você fez isso? Porque eu violentei minha filha. O cara não aguentou. Ele não aguentou, quer dizer, ele tentou suicídio, ou pelo menos tentou chamar a atenção e confessou. Por quê? Porque a nossa natureza é boa. A nossa natureza é para o bem. Quando a gente transgride a natureza, quando a gente comete o mal, quando a gente faz as coisas erradas, isso grita no nosso interior. E às vezes aqui encarnados, nas atribulações da vida, diante dos apelos que nós temos, a gente não dá muita bola. Mas chega uma hora, a coisa vem. Tem uma comparação que eu acho muito legal com uma piscina. Você pega uma piscina grande, limpa, limpinha, aquela água maravilhosa, cristalina, aí você vai jogando impurezas nessa piscina. A tendência vai decantando, vai caindo lá para o fundo. Olhando por cima, ela continua limpinha. Mas está aquela camada de impureza lá embaixo, quietinha. A piscina está. De repente, um movimento qualquer, uma pedra, um tijolo, uma pessoa pula, tudo aquilo vem, a água fica completamente turva na hora. São os tais gatilhos que a psicologia coloca para muita gente entrar no pânico, entrar na depressão, entrar num monte de coisa aí, porque o veneno estava sendo instilado lentamente. Nós fazemos isso fisicamente, desrespeitamos o nosso corpo, a nossa natureza, todos os dias, dormindo mal, alimentando mal, fumando, bebendo, fazendo um monte de coisa com raiva. Aí entra a questão da medicina e espiritualidade, não espiritismo, né? Essas vibrações ruins, sentimentos ruins, todos eles produzindo hormônios ruins. Mas 10, 15, 10 não, né? Muito cedo, mas 15, 20, 30, 40 anos, o corpo está forte, está firme, não liga. Sai para... A gente que tem filhos, por exemplo, você vê, os filhos saem, voltam 4, 5, 6 horas da manhã, às 8 está de pé, vai jogar bola, vai... Vai um cara como eu fazer isso? É hospital direto. Porque o corpo físico tem seus limites. Moralmente, espiritualmente é a mesma coisa. Vai chegar um momento que aquelas impurezas que estavam todas acomodadinhas no fundo da piscina vão aflorar. Se a coisa for pesada,
a gente vai sentir. Esse é o tal do umbral, entre aspas, esse é o tal do inferno. Porque a gente vai olhar assim, puxa vida, quantas vezes nós já fizemos isso? Eu ontem mesmo fiquei pensando, eu estou com um corte grande aqui na cabeça. Doeu o corte. Mas doeu mais eu pensando na besteira que eu fiz. Eu estou andando com o cachorro, ele foi entrar no meio do matinho lá, eu vi um tronco de árvore, não abaixei direito, pumba. Depois eu fiquei pensando, pô, mas que besteira, por que eu fui entrar ali? Por que eu não abaixei mais a cabeça? Eu podia ter evitado. Doeu mais isso do que o machucado em si. E quantas outras coisas a gente faz, depois não fica, puxa, por que eu fui fazer isso? Olha a besteira que eu fui fazer. Isso nos atormenta. E isso vai nos conduzir, em termos de vibração, espiritualmente, a algum ambiente. Agora, eu estando em paz, não é eu sendo um santo, ninguém é. Mas estando em paz, o meu saldo é positivo, eu acerto mais do que erro, eu estou tentando fazer o bem, não tenho ódio no coração, não quero matar ninguém, não odeio. Eu estou me esforçando, tenho defeitos, tenho problemas, tenho dificuldade. Não há o que temer. Não há o que temer. Por isso nós precisamos ficar muito assim antenados nessas coisas, nessas influências dessas pessoas que ficam tentando, vamos dizer assim, nos envolver com ódio. A gente vê agora, está aí essa notícia, né, do Bolsonaro, vão condenar, vão prender o Bolsonaro. A gente vê, assim, parece que metade do Brasil está puxando para um lado, metade do Brasil está puxando para o outro, todo mundo com raiva, com ódio. Não tem necessidade, não tem porquê isso. A gente está se deixando levar pelos tais influencers. Faz um tempinho aí, eu não me lembro agora o nome do cidadão, foi na televisão, foi no programa do Luciano Huck, um tal de influencer. Aí ele falou uma bobagem, e aí ele falou para o Luciano, eu fui muito pobre, não sei o quê, eu tenho direito de falar essas coisas. O Luciano deu uma bronca nele no ar. Falou, não, você não tem direito, você tem que entender que tem muita gente que segue o que você fala, que se deixa influenciar pelo que você fala. Então a sua responsabilidade é muito grande. Então ele tem a responsabilidade pelo que ele fala, como está lá no Pequeno Príncipe, né? Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Mas da gente também. Por que eu me deixei influenciar por esse fulano? Por que eu me deixei influenciar por essas tais criaturas abomináveis? Se eu tenho o Evangelho, o Cristo é o principal influencer. Se o Cristo tivesse Instagram, ele não ia ter metade dos seguidores aí que uma Anitta da vida tem. Não ia ter. Por quê? Porque a coisa é difícil. O Divaldo mesmo, que a gente conhece aqui há décadas, um trabalho maravilhoso, mais de 70 anos de promoção social, de caridade, de ajuda, uma das maiores instituições do país, sem dúvida nenhuma, Mansão do Caminho, são 5.000 pessoas que entram e saem todos os dias dali. A Mansão do Caminho tem 800.000 seguidores. Isso aí, qualquer Felipe Neto da vida tem por dia. Então, esse é o nosso padrão. Esse é o nosso padrão. Você já deve ter visto o tal do Henri Cristo, né? Ele fala, é maluco. Maluco é quem segue, ele é esperto. Publicou uma matéria com esse rapaz essa semana, mas não com foco nele, com foco numa seguidora, uma moça bonita, jovem, publicitária, seguindo o cidadão. E aí o jornal pergunta para ela, mas por quê? Ela crê. E ela usa, inclusive, a referência histórica. O Cristo também foi desacreditado. Quando o Cristo esteve na Terra, as pessoas também o ridicularizavam, ou condenaram à morte. Quer dizer, não precisa mais nada, né? Esse Henri Cristo ainda pelo menos está vivo, né? O pessoal pode tirar o sarro dele e tudo, mas ele está vivo. E ela falou, eu creio na sinceridade dele e tudo. E qual a razão pela qual ela entrou nessa seita aí? Buscar um sentido para a vida. Não tinha sentido na vida. Aí se deixou levar por
um cara que deu um sentido para a vida dela. O que eles fazem lá? Eles ficam ali em torno dele, né? Tem as suas virtudes, porque não tem, às vezes fica pensando às vezes em depravação, diz que não tem sexo, não tem bebida, não tem... Elas ficam, vamos dizer assim, afastados da sociedade, faz mal para ninguém, mas também não faz bem para ninguém, vivem de doações, ou seja, os outros trabalham para eles, para ficar ali cultuando um cara que se diz a reencarnação do Cristo. E para quem tem o mínimo, aquilo que eu falei logo no começo, o mínimo de raciocínio, você pode imaginar que um cidadão que vai em programa humorístico, tem a menor noção de grandeza do que é Jesus, pelo amor de Deus, do que representa. Nós, espíritas, não temos a mesma visão dos nossos irmãozinhos católicos, evangélicos. Jesus para nós não é Deus, né? Então o tal da Santíssima Trindade para nós não existe. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Jesus é Filho de Deus como nós, com a diferença de ser um Filho de Deus para lá de avançado, para lá de evoluído. Para a gente ter uma noção de cálculo, o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, faz uma referência muito interessante. Nesse livro faz uma referência ao Cristo, e que ele participou da formação geológica da Terra, a formação do planeta Terra, não é dos habitantes. A formação, o Jesus participou da formação geológica da Terra. Isso tem por volta de 4 bilhões de anos. Há 4 bilhões de anos, ele já era o cara. Ele já participou da formação de um planeta. Então, não dá para ter ideia da grandeza do Cristo. Na nossa cabeça não cabe. Mas para quem está buscando um apoio, para quem está afogando, jacaré é poste, né? Está buscando um apoio, jacaré é tronco, né? Está buscando uma ajuda, como outras tantas pessoas que acabam enveredando para as drogas, que acabam enveredando. Então, essas pessoas terão, vamos dizer assim, um olhar mais condescendente, porque a lei não é de castigo. Não é uma tabelinha, você fez isso, a pena é tal, não como um código. A lei é de amor, todo mundo vai ser compreendido, pesado, prós e contras, os porquês. E aí que entra, entre aspas, como eu falei, a título de brincadeira, a ameaça. Nós sabemos, nós batemos o olho, não tem como não ler. Nós sabemos, nós já fomos informados que somos espíritos, que estamos aqui em mais uma encarnação, que temos débitos do passado que precisamos reparar para construir o nosso futuro. Sabemos disso tudo, sabemos que devemos respeitar a natureza, buscar amar o próximo. Temos a teoria, temos o Cristo como referência, mas sabemos também que o caminho é longo. E nós devemos estar assim, muito tranquilos nesse sentido, de que nós não vamos numa encarnação resolver todos os nossos problemas. Isso aqui é a bula de remédio. Eu não estou dando o cara que faz tempo, uma hora eu vou falar sobre isso. É um anti-inflamatório comum. Eu tomei esse anti-inflamatório. Vocês acham que eu li isso aqui tudo? Para tomar? Não. Eu tomei. Por que está escrito isso aqui tudo? Esse remédio não foi feito para mim. Esse remédio foi feito para todo mundo. O planeta. Qualquer pessoa no mundo pode tomar isso aqui. Quando? Hoje, amanhã, daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos. Então aqui tem que estar tudo. Aqui tem que estar tudo. O Evangelho? Também. Foi feito para mim. E foi feito para a eternidade. Aqui está tudo. Está tudo.
A gente conhece. Conhece. Pratica? Não. Por quê? Ainda não temos forças, não temos estrutura. Os apelos materiais, os apelos do nosso processo primitivo de evolução ainda nos puxa muito para baixo. Nós vivemos num choque permanente. Por isso o estudo é importante, porque o estudo vai nos dando aos poucos mais estrutura, vai nos dando aos poucos mais segurança para a gente colocar a teoria que nós conhecemos em prática. Daí a cautela que nós devemos ter com a nossa postura, com a nossa conduta, porque nós seremos mais cobrados. Seremos mais cobrados. Tem livro que... Eu sou meio cauteloso nessas coisas, eu não sou muito ameaçador, não. Mas tem uns livros, por exemplo, que falam que no plano espiritual tem zonas de sofrimento só para espíritas que fracassaram. Eu falei, peraí, né? Então, a gente fala que não tem inferno, não tem céu, mas não consegue se livrar desses atavismos. Aí que boa parte de nós, eu não fui, mas muitos foram católicos, poucos foram evangélicos. A gente traz essa coisa, tem que ter uma punição. Na cabeça nossa, tem certo e errado, tem crime e castigo, tem errou, paga, o que aqui se faz, aqui se paga, não sei o quê. Tem que ter castigo, tem que ter punição. Então a gente fica inventando essas coisas para ameaçar os outros. E vivemos todos sob ameaça. Tem já grupos, vamos dizer, enveredando, na minha visão, por um lado equivocado, dentro do próprio espiritismo, mas questionando esse tipo de coisa. E nesse particular, eu concordo. O Cristo nunca ameaçou ninguém de nada. Nunca apontou o dedo para ninguém. Ao contrário, falou em perdão, falou em amor, em acolhimento. Agora, aos poucos, nós vamos entendendo que não tem castigo, tem consequência. As nossas atitudes geram consequência. Isso é lei da física. A física quântica que está na moda, né? Física quântica, você quer parecer inteligente, você bota essa palavra quântica no meio, você não sabe o que é, as pessoas que ouvem também não sabem, então fica todo mundo com cara de intelectual. Mas é da lei da física. Consequência. Tudo é causa. Então essa coisa do julgamento que nós temos, por que a gente fica tão preocupado com a desencarnação? Por que ninguém comemora? Para pensar em todas as religiões. Todas as religiões. Principalmente, nós espíritas somos mais pé no chão. A gente tem mais motivo para ficar preocupado quando desencarna, porque a gente sabe que vai haver a cobrança compatível com o nosso comportamento. Mas aquele pessoal que acha que vai para o paraíso, por que chora? Você vai no velório, está todo mundo chorando, está com Deus. Mas você está com Deus, você está chorando? Está rindo o quê? Quando está com você? Quando é que está no mundo, quando está no Brasil, está em Santo André, aí você está feliz. Está com Deus, você chora. Porque sabe que não é por aí. O consolo é racional. O consolo é racional. O cérebro, a razão tem que entender. Enquanto isso não acontecer, esquece. Esquece. Por isso que a gente precisa sempre estudar. Saber que nós não somos perfeitos, e saber que não precisamos, não estamos aqui para ser perfeito de uma hora para outra, mas nós sabemos que nós temos todos os instrumentos para isso e a obrigação de sermos melhores. No capítulo 17 do Livro dos Espíritos, o capítulo é Sede Perfeitos. Sejamos perfeitos. Você lê o título, pega pesado demais. Aí vai para o homem de bem. Quem que é o homem de bem? Faz a descrição do homem de bem. Da mesma forma, a gente não se encaixa. Quer ver como a gente não se encaixa? Onde é que está o homem de bem aqui? Capítulo 17, Sede Perfeitos. Eu já acho já. O homem de bem. Só um pedacinho, que tem 2 páginas só para descrever o homem de bem. O verdadeiro homem de bem
A mulher também, viu, gente? O verdadeiro homem de bem, no tempo do Kardec não tinha essas coisas, né? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Está falando de nós, né? Falando de nós. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizessem. Esse é o verdadeiro homem de bem. Quem se enquadrar aqui está no lugar errado. Pode procurar alguma religião para fundar aí, para ser seguido, porque não é o nosso lugar. Mas aí fala, pô, então eu não me enquadro, então eu não sou homem de bem, eu sou homem de mal. Não. Isso aqui é o que eu falei. É que nem a bula do remédio aqui. Não foi feita por uma semana. Não foi? Está aí há 2000 anos. O Evangelho segundo o Espiritismo é vamos dizer assim, é um olhar do Novo Testamento. Em 2000 anos. E nós estamos aqui batendo cabeça ainda. Então não é para uma semana, não é para ficar preocupado. Porque o próprio Evangelho nos consola uma página depois. Fala dos bons espíritas. Quem são os bons espíritas? O bom espírito é aquele que luta contra as suas más inclinações. Aquele que procura ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Isso aqui todo mundo pode ser. Isso aqui todos nós podemos ser. Um pouquinho melhor todo dia. Um pouquinho. Respeitar um pouquinho mais a natureza, não jogar papel no chão, jogar coisa na rua, não xingar as pessoas no trânsito, engolir seco uma coisinha ou outra, sorrir um pouco mais, procurar ser útil, ser tolerante. Todo mundo pode ser. Esse é o nosso caminho. E ele vai mais adiante, ele fala do homem do mundo. Olha que interessante. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece, a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Veja que interessante. Eles colocam aí, nós estamos condenados a viver nessa sociedade. É o nosso mundo. Nós nascemos aqui, nós vivemos, esse mundo nos pertence. Tem uma razão para a gente estar aqui. Então, o plano espiritual, Deus, no sentido amplo, não quer de nós uma vida santa, não. Apenas que a gente esteja nesse mundo buscando se diferenciar e não se igualar por baixo. A gente tem que ser um pouquinho melhor. Nós temos que ser a referência positiva, o cristão, o espírita. É muito legal você chegar num lugar, num ambiente de trabalho, e mudar o tipo de conversa, o tipo de piada. Não, está chegando o espírita aí, muda de assunto, tal, porque isso é uma conquista. Isso é uma conquista. Vamos propor uma negociata. Não. Fulano é espírita, ele não entra nessas coisas, ele não aceita isso aí. Coisas simples que nós podemos fazer todos os dias para não nos sentirmos mais ameaçados, pela simples razão que nós conhecemos a lei. Nós sabemos de onde viemos, nós sabemos para onde vamos e nós sabemos qual o caminho, o que nós precisamos fazer para chegar lá. Todos os problemas, todas as dificuldades, nós temos instrumentos, estrutura para superar. Tem uma frase do Nietzsche, ele diz, quem conhece o porquê, supera todos os como. Então, quando você sabe o porquê, qual é o objetivo, tudo que acontece nesse interregno, tudo que acontece, todos os comos, você supera. Porque é o como eu vou chegar lá no objetivo. Uma dor aqui, uma dificuldade ali, um probleminha ali. Eu sei que esses são os comos que vão me fazer chegar lá, no porquê. Por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo? Por que eu preciso ser melhor? Por que eu preciso ser digno? Por que eu preciso ser decente? Por que eu preciso ser útil? Por que eu preciso fazer como o Cristo disse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. É a lei e os profetas, é a nossa meta. Se a gente se esforçar, se a gente se empenhar, até se assustar um pouquinho, a gente chega lá. Certo?
Então vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui, refletindo sobre as nossas vidas, sobre o nosso futuro, aproveitando as vibrações desse ambiente, previamente preparadas pelos espíritos amigos, revigorando as nossas forças físicas, morais, para que possamos trilhar o nosso caminho, o nosso dia a dia, nessa sociedade onde vivemos, onde nascemos, à qual pertencemos. Que tenhamos força, empenho, para sermos criaturas melhores, criaturas dignas de vestirmos simbolicamente a túnica do Cristo, de seguirmos os exemplos, mesmo que à distância, dentro das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, mas sabendo qual é o caminho correto, qual é o verdadeiro caminho, e passo a passo trilharmos da melhor forma. Que os espíritos amigos abençoem nossos familiares, nossos amigos, os nossos lares, nosso trabalho, estudo, onde quer que estejamos, possamos sentir e usufruir a companhia dos espíritos amigos, dos espíritos que nos influenciam para o bem. Que assim seja.